Olá, começa agora mais um Sobriedade Sim, que é um programa da Pastoral da Sobriedade, feito para você, como eu sempre digo, que está aí de norte a sul, nos assistindo pela Rede Século XXI. Para me ajudar, minha querida Eliana, tudo bom, meu bem? Tudo bem, Mônica, é sempre um prazer estar aqui. O prazer é meu. E mais uma vez conosco, um convidado que todas as vezes que vem aqui, deixa sempre um gostinho de quero mais. Ele tem sempre alguma coisa para deixar no ar para a gente chamá-lo de volta. A gente está sempre perturbando e ele aceitando, graças a Deus, o nosso convite. Tudo bom, Carlos Humberto Gotchalk? Tudo bem, Mônica? Sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Carlos Humberto, como você deve estar lembrado, sempre fala muito bem sobre tabagismo, né? Uma autoridade no assunto. Então, eu quero começar perguntando para ele o seguinte. A gente estava acostumado, cresceu vendo na televisão aquelas propagandas lindas a respeito de cigarro, né? Lugares fantásticos, cavalos maravilhosos, enfim, aquele glamour todo. E hoje em dia, graças a Deus, essas propagandas não existem mais. Ao contrário, a gente tem visto muita gente falando, como aqui no nosso programa, em outros tantos, falando sobre saúde, o mal que o cigarro faz, médicos fazendo alertas e tudo. Mas mesmo assim ainda tem muita gente fumando. Por que será? Parte desse princípio, do porquê isso ocorre, é porque as indústrias tabagistas elas são muito ágeis em operar veladamente. Então elas patrocinam, por exemplo, baladas, né? Eu tenho um amigo que é dono de uma tabacaria e ele recebe, por exemplo, um capital de giro bem bom, né, para poder estar mantendo aí o seu produto e opera também patrocinando ainda algumas instituições que a gente teria que questionar a ética desses patrocínios, como é o caso que segue agora no Tribunal, né, Superior Federal, né, de a indústria tabagista sempre patrocinando eventos de juízes, por exemplo. Como de juízes de direito? Juízes de direito, juízes federais, embargadores e também confederações estaduais e nacionais de juízes, né? Entendi. Então isso está em trâmite e é um claro lobby da indústria, né? Porque ganhando na legislação, ganha em todos os outros momentos, né? É verdade. E nós temos que considerar também que um percentual de jovens adultos e de adultos já, vamos falar, localizando aí a idade dos 55 em diante, eles começaram a fumar há 20, 30 anos atrás. Então o percentual, né, deles agora é alto. Esse pessoal dessa idade dos seus 50, 45, 55 e tal, é mais difícil de parar? Não é mais difícil. Muitos estão parando de verdade. Só que o que está acontecendo é aquele efeito em cascata, porque muitos foram começando. Então, assim, as gerações, elas estão diminuindo de pessoas que iniciam o fumo. Só que o que está acontecendo agora, a iniciação, ela está mais cedo. Então, por exemplo, antes a iniciação estava aí. Você, por exemplo, você contou da sua história, né? Então, a geração começava a fumar aí entre 19 e 20 anos, depois dos 20. Hoje nós temos dados assustadores, né, de crianças que ficam às vezes em casa sozinhas, estão lá com 5, 6 anos começando a fumar. Então é um efeito ainda em cascata que a matemática desse uso, ela fica muito pervertida, né? Porque o que nós está acontecendo? Uma grande quantidade de pessoas estão parando agora a idade onde mais se para de fumar hoje está entre 35 a 45 anos. Esse é o maior percentual de pessoas que estão conscientemente fazendo alguma coisa para parar de fumar, né? E você acha que essas pessoas param porque vem alguém que parou? Essas pessoas param porque estão tomando mais consciência das coisas? Como é que é? Olha, ver uma outra pessoa que parou de fumar é um excelente estímulo, né? Porque a pessoa associa na hora. Se ele parou, eu também posso parar. E aí existe uma quantidade de recursos. Por exemplo, hoje nós temos uma tendência muito grande para a qualidade de vida, para respirar ar puro, para caminhar, para colocar em movimento várias outras dinâmicas da vida. E fica claro que o tabaco é um impedidor violento disso tudo, né? Muito, e ele prejudica. Então, existem fatores múltiplos, né, nessa relação, e que vai desde um pedido de uma netinha para o vovô ou para a mãe parar de fumar. Eu já, inclusive, aqui tive a oportunidade de contar vários casos sobre isso, né?
um vovô que estava preparando a festa da menina e ele falou, eu quero te dar um presente. Ela falou, vovô, eu não quero, eu tenho um presente que eu vou te pedir. E aí ele falou assim, mas qual é? Eu quero que você pare de fumar. Meu marido, né? eu contei isso aqui no programa. Quando a minha né? filha fez 3 anos, perguntou o que ele queria e ele falou que ela falou que queria que ele parasse de fumar. E realmente ele parou, nunca mais fumou. Mas era a pessoa que fumava e a gente tinha vontade de fumar, de vê-lo tragar, porque ele fazia aquilo com um glamour, com um charme, e parecia ser uma coisa deliciosa. Ele fumava 4 maços de cigarro por dia, era uma coisa violenta. E aí é que interfere também, né? Porque as crianças, na realidade, muitas podem pedir para o pai parar ou para o avô, mas outras podem achar realmente aquilo muito bom e aí mais tarde começar, né? Exatamente. Porque as crianças estão começando mais cedo por isso, porque veem o pai acendendo cigarro, às vezes até o pai pede para acender para ele ou ir buscar. Então, isso na realidade se torna atrativo para a criança. Até porque se o meu pai, que é meu ídolo, é o tudo para mim, é o sinal de perfeição naquela fase de idade, né? Ele está fazendo, por que eu não posso fazer, né? E existe uma perversidade muito grande, por exemplo, de quem insere para os jovens outras drogas. Então, nós olhamos as realidades de bairros de classe A, B ou C, não importa as realidades, mas existe um tráfico de drogas mais pesadas que são aliciam as crianças através do cigarro. Então o disfarce é usado o cigarro como um disfarce, né? E aí muitas crianças elas fumam para os pais ou os avós estão sendo cigarro, mas não é nada disso, é outras drogas pesadas que já são inseridas dentro desse contexto. E aí nós temos casos assim horríveis nos Estados Unidos, na Rússia, na China, no Brasil, já detectado alguns casos, existem promotorias públicas já se movendo nessa direção, né? Porque uma vez que restringiu-se a propaganda, né, vai uma coisa na surdina velada estar trabalhando ali, né? Então é uma crítica pesada que eu faço nesse sentido, porque é onde as drogas mais pesadas estão entrando. A propaganda do cigarro a gente já conseguiu tirar do ar. Agora, você acha que um dia a gente vai conseguir tirar as propagandas de bebida alcoólica? Está caminhando para isso. O problema é que, em termos financeiros, o lobby, o lote... É uma ajuda fenomenal, né, para é fenomenal emissora, em diversas instâncias, né? Mas no dia que as indústrias, né, de cerveja, por exemplo, descobrirem que elas estão também destruindo as camadas, né, com as perfurações profundas, sobretudo aqui no nosso aquífero Guarani, né, que vai desde o Rio Grande do Sul, né, perpassa o Brasil, né, talvez isso vai ser uma ajuda, né, para um despertar de consciência. Um bom motivo para isso. Eu sinceramente espero que o Papa Francisco abraça essa causa, né, como homem da ecologia que é. Tomara. Né, e ele já deu sinais nesse sentido. Vai ser uma voz muito legal, porque ele entende o aquífero Guarani, que vai também para a Argentina, né? É verdade. Então, essa é a minha esperança, que isso vai aí. ser uma voz ativa nesse sentido. Tomara. A gente volta já já, não sai daí, tá?